Eu estou falando isso para dar uma introdução ao meu material de trabalho, que é a canção. Eu estou há 20 anos fazendo canção, então estou sempre tentando me renovar no sentido de como é que eu vou criar alguma coisa que me interesse, que interesse ao outro, que tenha alguma verdade para mim, né, porque seja divertido, porque dinheiro a gente não ganha muito, né? É isso. Uma fala introdutória, queria passar a palavra ao meu amigo Tribo, do qual sou fã. Gentileza do Vado. Boa noite e queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conhecendo vocês. E é muito importante mesmo, porque, como o Vado bem colocou, a minha vertente artística, ela vem do movimento hip hop, do rap. Sou morador de periferia, moro no bairro do Jacintinho, em Maceió, e a minha intenção por trás das minhas produções, ela perpassa a música. Então é uma questão de sobrevivência. Então eu estou vivo aqui hoje conversando com vocês pelo poder da cultura e pela forma com que aconteceu em minha vida. Então poderia, isso não é uma conversa, é real, é fato. Tenho amigos que foram presos, outros estão mortos, né? Alguns não conseguiram empregos para sustentar suas famílias, tiveram opções, a gente sabe as quais, as que sobram. E estar aqui hoje é muito simbólico para mim, porque me faz entender que é real. Então, eu tenho um motivo pelo qual fazer as minhas canções, compor e estar atuando nesse sentido. Então, sou músico, produtor cultural, educador popular, microempreendedor e atuo também nessa área de produção. Acho que você não lembra, mas quando você fez com a Flora lá no Arena, eu estava botando o som, eu era o cara do som. Então já estava em outra, mas eu lembro de você. A gente se encontrou umas duas vezes. Outra vez foi no show do Júnior Almeida, no Festival de Verão, que a gente fez uma participação. Você subiu no palco, foi massa. Então, estar aqui hoje é muito importante porque testifica isso. Para mim é muito, muito legal. E espero contribuir dessa forma, trazendo essa perspectiva da arte, do fazer, do rap, das composições, da poesia, com esse sentido de para além da construção da música, como você bem colocou, como acontece. Quando eu fui capturado pela música, foi através da linguagem. Então, como aluno de pedagogia, a gente estuda algumas pessoas que falam, como o professor Arroio, ele fala que a linguagem é uma forma de domínio. Então, isso entrou na minha cabeça e eu digo, poxa, peraí, como é que acontece? Então, o rap, ele traz uma linguagem própria de periferia, é uma cultura, né? A periferia, ela é uma cultura à parte e que hoje ela ganha espaço, sobretudo através da juventude, né? O rap, o hip hop é um movimento magnífico que vem ganhando espaço no cinema, vem ganhando espaço nas escolas, vem ganhando espaço e vem acontecendo. Então, eu sou muito feliz por estar aqui hoje trocando essa ideia e espero absorver muita coisa, aprender muita coisa, porque é referência. Eu só escutava falar Vado, Vado, Vado. Um dia eu vou trocar ideia com esse cara, né? Porque é Que referência para honra, Tribo. a gente Obrigado. bebe essas referências aqui. E só para entender a lacuna que existe uma lacuna entre a cultura da periferia e o que é produzido. É, os alunos de periferia eles não conhecem Jorge de Lima. Isso é fato. Por estar lá dando aula, eles não conhecem, a periferia não conhece a música do Vado. E não é porque o Vado não faça música de periferia, nem que a periferia não tenha capacidade de entender, não é isso. Entendeu? Existe uma lacuna enorme. A cultura de periferia ela é invisibilizada, né? É escanteada, assim. Mas a gente está aqui para trocar ideia, para conversar. Eu espero aprender muito com vocês e compartilhar. Pronto, eu também eu não quero propor essa mesa como uma entrevista. Eu quero que vocês realmente fiquem à vontade para poder desenvolver mesmo a fala. Uma das coisas que eu acho interessante na música, nos contatos que eu tenho com meus alunos da universidade, né? Eu já estou nessa convivência de professor não muito tempo, mas também já vi muita coisa. Já tenho 13 anos dentro da universidade, onde a gente recebia muitos alunos que imaginavam, digamos assim, a questão de nós não abrirmos dentro no campo de vista acadêmico
muita relação com essa música popular mais periférica. E eu tento, assim, de uma certa forma, introduzir nas minhas disciplinas abertas a possibilidade de vermos mais Alagoas dentro do contexto. Então, tem disciplinas que eu tenho trabalhado, que eu tenho convidado artistas de diversas vertentes, mas também analisando a questão da música popular, seja ela aquela música popular tradicional, que muitas vezes foi, digamos assim, minimizada no sentido, relativizada no sentido folclórico, né, que hoje a gente sabe muito mais que é uma relação da cultura popular do que o do folclore, que tem justamente aquelas vertentes que sempre questionam isso, e aí falam da relação que a cultura popular talvez esteja muito ligada às relações sociais e de menos condição. E aí eu venho também pensando nessa relação da improvisação, né, da música natural, que sai, digamos assim, sem muita, digamos assim, muita preocupação no sentido de métricas ou de literatura, da própria linguagem musical, mas assim, que ela flui, né? Exemplo, por exemplo, dos repentistas, exemplo. E aí me veio a curiosidade da relação improvisativa, né? Porque isso não é uma coisa que está sendo apenas, isso não é uma coisa que é apenas dos músicos populares, né? Você vê que até na música de concerto, muitos trechos de compositores europeus que influenciaram aqui e que, graças a Deus, a gente já está desconstruindo, digamos assim, esse formato e colocando mais música brasileira dentro do contexto universitário. Quer dizer, pelo menos é uma tentativa, né, no sentido dos diálogos e dos debates, de compositores que sempre pensavam na relação da improvisação e pensando sempre na relação da canção, né? Até os compositores tradicionais europeus, Chopin, Liszt, Wagner, sempre pensavam nessa relação da canção mesmo, no sentido para a formação do complemento musical. Uhum. E aí me vem essa relação de novo da questão improvisação, que é uma das coisas que eu mais acho bonito no músico. A relação do improvisar e a relação da linguagem com a linha melódica musical. Não aquela coisa romanceada que falam assim, porque o tom menor é triste, o tom maior é alegre. Não, não é nada disso. É simplesmente a condução da linha melódica, que, como o Vado falou, é recheada por essas relações de acordes que, às vezes, para quem está ouvindo na música, assim, no sentido, nem está sabendo da massa de acordes, de improvisações e de variantes e de quintas da dominante e de acordes substitutos que acontecem geralmente nessas relações composicionais. Professor? Essa coisa da composição, ela é pensada como no sentido improvisativo? Ela é pensada no sentido de uma linha já determinada ou ela vem de acordo com a temática do próprio texto? Como é que vocês pensam assim? Primeiro vem a relação da melodia ou primeiro vem a relação do texto? Como é o formato? Eu queria saber assim do formato da composição do Vado depois do MC para a gente ter uma ideia desse processo composicional. Vamos só chamar o Rogério. Exatamente. Que tá aqui. Antes do Vado falar, chegou, eu queria convidá-lo. Ele melhorou da indisposição. Rogério Dias, por favor, junte-se a nós. Chegue para a nossa mesa, Rogério Dias. E venha contribuir com essa conversa. Eu puxei uma temática, Rogério, sobre a relação da improvisação, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a música popular nos dá. Apesar da música de concerto também ter a sua relatividade na questão da improvisação, mas a gente tem ouvido, por exemplo, um cara que fala muito da improvisação é o Paulo Costa Lima, que é um grande compositor baiano, vem de uma linha da música contemporânea, da música de concerto, e hoje ele faz análises na internet. Ele disse que agora virou youtuber. Tem acompanhado o Paulo Costa Lima, que é lindo demais ver um senhor de idade, né, sempre se renovando, né, independente. Ele se criou uma nova jovialidade. Eu achei isso fantástico, cara, nele. Assim. Então, assim, essa relação da análise mesmo, do texto com a relação musical, cada vez mais profunda, cada vez mais reflexiva, no sentido composicional. Bom, então eu pedi a todos que falassem um pouco, vou voltar atrás, só para ele se apresentar,
para você se apresentar aos participantes da nossa mesa e falar um pouco do seu trabalho na questão introdutória do que nós estamos comentando aqui. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o pessoal da Flipenedo, né, esse evento, parabenizar pelo evento, porque é um evento importante, que a gente precisa muito de eventos como esse, porque eu lembro que eu participei da primeira Flipenedo, a convite do Carlito Lima e do Geraldo Magela, e a gente fez muita coisa por aqui, na época com o espetáculo Circo Sem Lona, e estar de volta aqui hoje com a Flipenedo para mim é muito, muito legal, porque não só esse debate, mas provoca também toda a sociedade, né, quando a gente traz uma festa literária. E sobre essa coisa da composição, da criação, sabe, do improviso, eu tenho visto, assim, vários debates, né? Esse podcast virou uma febre, né? Então, você acaba não tem como fugir, né? Vai, não vai, você se pega, tá ali ouvindo um podcast, né? E aí que a gente quer da música, quando vê alguém falando da música, aquilo vai prender a gente um pouco, né? E eu gosto muito do improviso, né? Mas gosto também da música que a gente... Acho que o improviso, ele é o exercício, como se fosse aquela história do Graciliano, sabe? De lavar a roupa, lavar, até chegar. O improviso, a gente improvisa 1, improvisa 2, 3, 10 e tal, e aquilo vai apurando. Quando for... tem música minha que eu completei 10 anos depois. Então, tipo, a obra, ela vai ficando pronta de acordo com o amadurecimento do artista, da relação com o que ele está fazendo, sabe? E eu vejo que tem um cara chamado Regis Tadeu, uma coisa assim, né? Regis alguma coisa, que ele fica... ele faz um ode à técnica, né? Ele faz a técnica sobre tudo, né? Porque a arte, a palavra arte, se você pegar o pé da letra, ela é técnica, né? E a técnica também, ela pode fazer você ficar refém, né? Você pode ficar refém da técnica. E aí, ele faz algumas análises que eu acho alienada, no sentido... do conceito da palavra da alienação, né? Porque se você olha, fulano não canta nada, fulano é tal, tipo assim, e você não analisa o artista como um todo, porque uma coisa é o cara não é o melhor compositor, ele não é o melhor cantor, não é o melhor intérprete, mas tipo assim, quando ele se completa enquanto um show, enquanto um espetáculo, ele se concretiza ali enquanto uma obra de arte. Então, quando você faz uma análise meramente técnica, você corre o risco também de colocar uma pessoa que tem uma perfeição técnica, mas que não tem nenhuma sensibilidade artística, mas que vira um chat GPT. Vira um chat GPT. Então, assim, tipo, eu acho que esse debate do chat GPT é uma coisa muito interessante para a gente estar criando, que eu digo, para mim foi bom, né? Eu acho que vai separar agora quem produz mesmo, quem faz... Agora não vai ter espaço para meia boca, né? O ChatGPT veio para separar, tipo assim, velho, o ChatGPT vai ser muito difícil ele fazer um Pixinguinha, para ele fazer sabe, um Dominguinhos, um tal, tipo, enfim, por aí vai. De melodia, né? E eu acho, continuando, né, esse papo que a gente está tendo, sobre isso que você falou do improviso eu acho que nós aqui somos 3 compositores, cada um com o seu foco, né, com a sua paixão e com objetivos que vão além da canção. Como o Tribo falou, a gente tem objetivos que são maiores que a canção, né? Eu tenho paixões, a minha paixão pela música brasileira ela é maior do que uma canção, né? Eu me realizo na música festiva brasileira, me realizo no Ijexá, no samba, no funk carioca, que é a música eletrônica genuinamente brasileira, né? Um ritmo que é nosso, né? Ele veio de Kraftwerk, foi para Detroit e foi para o Marlboro e virou nosso. E aquilo ali né? Aquilo foi deglutido de uma forma que somos nós, é o nosso DNA. O Rogério tem um trabalho social maravilhoso, o Tribo também. Então, eu acho que o que nos norteia na canção, em primeiro momento, são coisas a dizer, né? São paixões que a gente tem, entendeu? E são específicas, né? Cada um aqui no seu universo. Acho interessante. É massa isso, porque se você não faz arte sem ter nada a dizer, né? Você está querendo dizer algo. E às vezes, algo que você tem a dizer não cabe em certos modelos, né?
Então você precisa reinventar. Por isso que eu gosto do Hermeto Pascoal fazendo música, porque ele quebra muito assim dessa caixa, né, que todo mundo tem que fazer ali. Ele traz 1000 hipóteses para você criar, né, dentro da música, inclusive dentro da música quando ele coloca com uma capacidade de quem entende, né? É bem tipo, eu falando é uma coisa, né? O Hermeto Pascoal falando é outra, né? É isso. Uma coisa muito interessante que você falou, Rogério, essa questão de refém da técnica, né? E, assim, a gente do rap, a gente improvisa com facilidade as batalhas, você acompanha o que acontece lá no Quintal, acontece lá em Maceió. A gente tem a técnica de improviso, verbos de ligação, uma coisa ou outra ali, uma palavra que o cara sempre usa, tal, né? Mas a composição, ela acontece. Tem aquelas que nascem, né? Tem as que duram 10 anos e as que acontecem em 10 minutos, né? Parece que você recebe assim, ela vem, chega e aí, nesse sentido, ela vem com melodia, muitas vezes, ela vem, o verso vai surgindo. Eu tenho as músicas que tocam nesse lado social, da crítica, né, do despertar crítico do sujeito através da prática artística, mas eu também tenho músicas e composições que as pessoas não conhecem, escrevem uma coisa ou outra que fica para você ali, né? As participações que a gente acaba fazendo, por exemplo, a gente vai fazer uma participação no show do Vado e a gente ia fazer um rap, ia cantar um rap meu no show do Vado. Foi uma coisa que a gente ficou até Aí o Vado, o Fernando falou comigo, não, poxa, peraí, não é assim, não vai parar o show do Vado para fazer um rap seu no meio. Não, beleza. E aí eu peguei o desafio de criar algo já em uma composição do Vado. Então, quando eu escutei a música Uma Raiz, na mesma hora, brother, foi escutando e fazendo aquilo que veio, captei a mensagem, pô, aconteceu. Os versos surgiram. Que máximo. Depois Vamos ouvir hoje. Vamos lhe mostrar. Mas só para sintetizar esse lance da técnica, porque também você bebe da técnica, né? Então, você acaba também se utilizando dela assim, até você para fazer um coco é dois tempos, né? 2 lapadas no pandeiro e vai uso sair. Técnica, uso modelos, né, que a gente cria, e que só que ele se recria, né, sempre. Né? São modelos bem específicos para essa questão da composição do rap. São coisas bem que o sujeito tem que estar sempre ouvindo, sempre estar sendo acostumando a relação da batida. Por exemplo, Luciano Caroso, que é um professor de etnomusicologia de Feira de Santana, ele fez uma análise sobre alguns raps da década de 80, 90, e falando sobre a relação do bumbo, do surdo, com os enredos da escola de samba. E ele foi tirando os instrumentos, fez um paralelo entre os samba enredos, foi tirando os instrumentos de cada um, eletronicamente, né? E colocando a galera do rap que estava fazendo o movimento e tal. E ele dizendo assim, cara, a base sólida, a sustentação, estava no surdo. Quer dizer, ele analisou não sei quantas canções, né, assim, obras, tanto do rap quanto para poder verificar onde é que estava a raiz talvez do samba, que o samba pertencia àquele contexto ali, de uma forma sistemática, por causa do grave, da sustentação do grave, e que o grave, na verdade, todos nós que somos músicos, sabemos que é o equilíbrio do processo, né? Se você não tiver a relação do grave, você fica meio desnorteado. É a célula que nos conecta com o divino, né? Com o grave tem essa coisa de... E ao mesmo tempo a chão, né? Também. É a base, né? No mantra, né? Nos coloca na... É o portal, o grave é o portal. Como baixo e bateria, né? Que dá aquela sustentação. Se não tiver uma unidade no sentido da colagem, ela não funciona. Então tem esses estilos assim que talvez intrinsecamente venha até da própria ancestralidade mesmo, né? Você faz isso intuitivamente, né? Como depois que ficou de uma certa forma marcado por determinadas
digamos assim, e tem um desencadeamento histórico, desencadeamentos, né? E tudo porque mais, né? você vai né, no Brasil a gente vai de Racionais a Emicida, né? Você vai ter um leque de gente, vai ter Rap Hood, vai passar por momentos, né? E hoje o rap se coloca em outro lugar do que ele se colocava, né? Mesmo o Mano Brown, quando vai fazer vai escrever um negócio hoje, ele não escreve como escrevia no final dos anos 80, né? Quando você quer dizer algo e a arte perpassa você faz poesia. Então, o rap, a gente tem essa experiência de Pivetada fazendo rap, o Trio fazia oficinas lá com a Pivetada no quintal, eu tinha outros trabalhos também em outras escolas. E tem, velho, aquela galera que faz ali porque aprendeu a técnica, mas tem aquele que vê no rap o seu meio de falar, o meio de dizer que estou aqui, o meio de se expressar, né? A expressão dele enquanto ser, que ele, através do rap, consegue dialogar com a sociedade de forma profunda, né? E aqueles que fazem o rap, é a questão que a gente voltou da técnica, né? Que faz, que aprendeu a fazer ali e tal. Mas tem aquela história da Cecília Meirelles, eu acho. O vento é o mesmo, mas a resposta é única em cada folha. Então, tipo, a técnica é a mesma, mas cada um vai ou não despertar para a arte, que é algo que não está, eu digo, aí eu vou nessa, né? A arte não está no campo, eu digo que está no campo além da nossa compreensão mesmo, assim. A arte está no campo, acho que há um elemento, há uma pitada de coisa não humana aí que também é humana, sabe? Está nesse meio aí, que aí, com essa pitada aí, a técnica, que a obra se conclui, mais ou menos. Imagino que seja por aí. Eu fiquei curioso em saber essa técnica. Vocês estão falando muito de a técnica, mas essa técnica é relacionada digamos assim, aos materiais eletrônicos que se usa? Está relacionado à própria relação harmônica mesmo, determinada, pré-determinada de alguma forma, mesmo que seja intuitiva? Está determinada em quê? Qual é a... Eu digo assim porque muita gente, no meu caso, talvez gostaria de saber, eu trabalho esse com processo canção há composicional. 22 anos, né? Então, Sim. tenho 12 álbuns. Eu pratico a composição de várias formas, até para eu poder não ficar mesmo, né? Para eu me animar, né? Na pandemia eu me fiz uma proposição, porque eu sempre fui muito convidado como letrista por outros artistas. Então, na pandemia, não tinha o que fazer, né? Minha esposa era médica, estava na linha de frente, eu cuidando do menino em casa, fazendo 3 refeições por dia. Eu vou inventar um negócio aqui, né? Aí fui estudar tudo que eu tinha composto como letrista. Então, eu aprendi a tocar as músicas mais difíceis que eu compus. Eu contratei um professor que me ensinou as harmonias no violão, e a partir dali eu comecei a compor diferente. A partir desse estudo, eu já estou compondo de uma forma outra. E às vezes nasce na letra, às vezes nasce na melodia, às vezes é só uma coisa que está gestando em você ali anos, que fica uma coisa, depois você vai parir aquilo ali. É o mesmo que acontece com você? Às vezes sim, mas eu não toco ainda, não aprendi ainda, eu tenho que passar por esse processo, não toco nada. Na Favela Soul, na banda Favela Soul, eu solfejo para os caras e os caras são bons, os caras pegam. Eu não sei que nota é, mano. Coloca aí, os caras vão pegar e vai fazer. Né? E o processo da poesia, da criação aí, eu uso outras técnicas. Primeiro tá tranquilo, tá com a mente, esse lance tá com a mente legal para escrever, né? Você tá naquele momento, você vai gestar um negócio ali, uma criação sua. Então, tá bem, sabendo o que eu quero, e aí eu vou para a parte da poesia eu não penso em melodia, eu vou para a escrita, eu vou recair sobre o texto, sobre o que é que eu quero passar, qual é a minha mensagem através daquilo ali. E aí depois eu fico viajando naquilo, às vezes eu penso já com alguma coisa, assim como eu falei, compartilho com os caras, mas esse lance da técnica, a técnica que eu uso é essa, é me debruçar sobre a poesia em si, o texto. Eu gosto de pensar muito
o que eu vou escrever, apesar de ter facilidade de improvisar, e quando você vai praticando improviso, vai improvisando, você pega, é uma prática, como o Rogério bem colocou. Então, quando você pratica, você vai desenvolver. Mas quando você para escrever uma letra, né, não, quero falar sobre desigualdade social, sei lá, alguma coisa, eu vou vou escrever uma carta ali, irmão. Pode ter certeza que o meu sangue, meu suor, ele vai ficar ali, e quando bater, olha para cá e me fala o que é engraçado, ver povo preto lotando os cemitérios. As favelas são cadeias hereditárias, e só porque nós não entramos em seus critérios. Isso é histórico, não é mítico, é genocídio, vítima tem cor. Nosso sangue jorra na mão do capataz, é nós que sabe a dor, o estrago que faz, e nós queria paz, mas nós não pode tê-la. É melhor nem vê-la, pode atrapalhar. Vida para nós é guerra, e morre quem erra não enxergar que o alvo desse jogo é sempre o nosso povo, e a conta não bate. O saldo é negativo e o ponto positivo é revidar o ataque. Quando eu paro para me debruçar na letra, vai ser na letra. Mas também pode ser que role escutando a música do Vado, a raiz é uma flor, falando, meu irmão, que letra inteligente do caralho, velho. Pô, inspirou na hora, veio e... Eu gosto de escrever uma carta, sabe o que você falou aí, né? Quando eu vou escrever uma carta, a gente está escrevendo uma carta e às vezes é para nós mesmos. Faz uma música, às vezes que a gente é o personagem da música, no sentido que a gente está fazendo, ou às vezes está falando para a música para a música, e às vezes uma carta para o atemporal, uma carta para a humanidade, independente da época. Então, essa coisa de escrever uma carta, né? Toda vez que a gente vai escrever uma carta, a gente, e é uma coisa sincera, então aí nessa carta, não é qualquer carta, não é um bilhete que eu deixei na geladeira em cima aí e tal. Às vezes faz um haikai, né? Uma poesia e tal, mas não é o foco. Você escreve ali, apenas uma coisa burocrática. Mas quando você vai escrever uma carta, tipo, escrever uma carta, velho, para alguém que eu não vejo faz tempo, e ela vai carregada de emoção, e aí aquele elemento humano, do sentimento humano, vai e se envolve na carta. Isso, eu gosto de escrever carta como uma forma de pensar como a gente vai compor, sabe, a poesia. Seja um poema de amor para alguém, seja um poema... Como eu falei, às vezes eu faço uma música para a própria música, né? Tipo, a musa é a própria musa, né? Eu faço a arte pensando em louvar a própria arte, né? A arte pela arte não é arte pela arte, porque nunca é quando você faz a arte pensando na beleza. Porque a beleza é que é o fim, quando você está produzindo o momento seu que é subliminar, que você está ali num momento de apenas querer de dizer-te a ti mesmo, né? Tem acho que Fernando Pessoa, né? Você está numa coisa de você querer apenas conversar consigo, além de toda a lógica humana, né? Toda a relação que a gente tem com o mundo. É um universo de mim mesmo, né? Sabe? E gosto de escrever carta, é massa, sabe? Eu escrevi um negócio hoje mais ou menos assim, sabe? Sobre escrever carta. Né? Mas é isso, velho. Essa relação de construção, ela tem muito a ver também com o momento que o compositor vem passando, né? E você disse que, falando sobre a questão da música periférica, que você convive com essas relações assim. Vocês acham que essa relação da letra, da métrica, que faz toda essa melodia intrínseca na própria letra, tem muito a ver também com o estado de espírito de onde a pessoa está, no sentido do local onde essas letras querem irradiar, digamos assim, um protesto? Ou isso é uma coisa que independe, como alguns compositores faziam, daquela coisa do ouvido interno, né? Que às vezes, por exemplo, Villa-Lobos relatou em muitos de seus textos dizendo assim: estava na casa de minha tia em Laranjeiras e os meninos infernais andavam pela sala gritando, mas a música já estava aqui. E, quer dizer, os meninos gritavam e ele aqui, ó, fazendo a composição. A orquestra toda na cabeça do cara e ele escrevendo isso aqui. Vocês acham que isso também influencia no sentido do isolamento interior, ou precisa realmente estar vivenciando toda a problemática
do contexto local para que isso flua com mais, sei lá, talvez com mais... Eu acho que as duas coisas. Sim. Eu acho que as duas coisas, sim. Eu gosto muito quando eu faço canções que são externas a mim, assim. Quanto hoje em dia uma busca pessoal é quanto mais abstrato e menos ego eu tiver ali, eu gosto disso, sabe? Eu tenho essa busca de falar de assuntos que não partem de mim, que partem do externo, entendeu? Eu acho que essa ausência de ego faz bem ao artista também. Em contraponto a essa coisa, a esse universo pessoal que todos nós temos, né? Não, eu acredito que também das duas formas, mas sou suspeito para falar de que o local ele vai determinar a escrita e a composição, porque, por exemplo, no trabalho pedagógico que a gente desenvolve nas escolas e com as crianças, antes de escrever o rap, antes de a gente fazer uma composição coletiva, eu tenho um bate-papo com eles para perceber o que é que eles têm para trazer nessa composição e nessa escrita. E aí a gente começa a levantar questionamentos sobre o modo de vida, de onde vive, como vive, o que é que eles veem, o que é que você vê, tem medo de quê? Vi o meu vizinho sendo preso, vi fulano, mataram fulano lá na minha porta. Então, naturalmente, eles vão trazer aquilo ali. Claro que cabe ao educador, a pessoa que vai estar ali à frente, para intermediar, para colocar de uma forma mais lúdica, talvez, mas não tem meio termo. Não existe meio termo para o que eles passam, para o que a gente sobrevive, perpassa, enfim. Mas claro que sei lá, um sambista lá no Rio de Janeiro, no meio daquela chuva de bala, de tiro ali, que ele pode estar em outro canto. A mente dele pode estar em outro lugar, ele pode estar com a composição pronta, falando sobre outras coisas. E vai muito do cara, né? De como o cara recebe, do compositor ali. Mas claro que eu entendo que o meio ele interfere de forma direta na construção ali da poesia do cara, né? Do fazer artístico dele. Flui assim também? Flui assim também com você? O local, velho, ele não tem jeito, Você é fruto da sua geografia, velho. Não tem jeito. Por mais que você tenha momentos de desconexão de tudo. Eu lembro do filme do Mozart, né? Que ele tá, mais ou menos que nesse jogo que você falou aí, que ele tá lá, bagunça da podre de casa e tal. Aí ele vai. O terror, né? As crianças e tal, pá, bagunça, ele vai e volta. Chega lá nos papéis dele e começa, velho. Tipo assim, o mundo desabando ao redor e ele lá, né, compondo, porque... E aí, aquela história da arte, quando a arte te toma, velho, quando a arte te toma, quando a arte te pega, quando você tá focado em produzir uma beleza, quando alguma coisa, você tá na sua cabeça com uma coisa, eu tenho que produzir isso, velho, sabe, tipo, é meio que você é quase uma coisa fantasmagórica, sabe, uma coisa do além que te pega, eu vou ter que terminar essa obra. Eu não posso parar aqui agora, pode acontecer o que for, velho, eu vou fazer isso aqui. Claro, mas a geografia, você vai produzir muita coisa da tua vida, influenciado pelo teu mundo, pelo que tu vive, sabe? Tem muitas músicas minhas que tem muito reggae, tem alguns rap também, quase todo segmento da música eu faço música, porque também eu sempre fiz música evangélica, tem funk, pagode, swingueira, sabe? Tipo, a galera me conhece há pouco tempo aqui, mas assim, de rock pesado, sabe? Eu sempre compus de acordo com o que eu queria falar, né? Porque tinha influência daquele momento também, né? E eu também aprendi que eu não tenho nenhum tipo de preconceito com discriminação, com nenhum tipo de gênero musical, sem separar muito bem o que é um ritmo. Ele não, por si só, ele não é nada, tem nenhum problema no ritmo. E eu vi também que muitos desses ritmos que eu falei aqui, pagode, swingueira, funk, eles eram muito discriminados porque que vinham da cultura negra mesmo, sabe? Então, tipo, tem um documentário massa, né? O Preto Entra, Branco Sai, uma coisa assim, tal, né? Que fala sobre esse tipo de relação. Então, muita gente foi ambos, né? Swingueira, funk, pagode e mais alguns outros aí, né? Rap, então, tipo, tudo isso aí você pega um cara que nem aquele que eu falei aqui, aquele Raiz ali, vai dizer que tudo é coisa de má qualidade, tudo tal. Assim como o
o boi era dito aqui na imprensa alagoana como coisa de mau gosto, sabe? Tipo, tinha toda uma estética que vinha da cultura negra que foi atacada por isso. Então, sempre compus de acordo com meu momento da minha vida, né? E tem uma, por exemplo, né, que eu fiz, né, que é da banda Ragamuffin. Ragamuffin foi uma banda anterior, da Trincheira. Aqui tem duas bandas, né? A Trincheira é a nossa banda lá do B, né? Pois os caras do pandeiro que vocês vão ver hoje é o lado A, né? Lado B é a Trincheira, né? Que é mais ou menos assim, ó. Na periferia todo dia morre 2, 3. No final de semana é mais ou menos 5 ou 6. E de par em par, uma bala perdida. Por isso que eu ando ligado na vida. Tô ligado, eu só ando ligado. Usam de subterfúgios para mudar o foco da discussão. Não basta vestir-se de branco e dizer violência não. O cerne do problema tá na desigualdade, impregnada na cultura, no inconsciente geral. Ratatá, a revolução cultural é a nossa saída. Enquanto isso, eu ando ligado na vida. Tô ligado, por aí vai, né? Tipo, o reggae, sempre fiz muito, tem muito reggae, velho. Tem uns 30 reggae que eu escrevi, porque adoro reggae, velho. E o reggae vem do Bob Marley, é o nosso popstar negro, né? É uma figura mítica como Jesus Cristo, assim. Total. E o reggae virou do mundo inteiro, né? O Leite Elis Leite, uma vez eu vi uma entrevista dele que ele comenta que a base mesmo de qualquer música atual que se fala, que tem uma raiz negra, na verdade, é a relação das clavas, né? Que é uma coisa que vem do Caribe para cá, para a América Latina, até o próprio tango, que na verdade é negro, né? E que foi, na verdade, sido modificado pela branquitude argentina, né? Pelo próprio processo social de extermínio dos negros argentinos e tudo mais. Então ele fala sobre essa importância da permanência de que essas novas gerações possam continuar criando a canção ou a letra sempre dentro do elemento da música negra ali, da relação rítmica que sempre vai perpetuar nesse sentido. Então, quando vocês falam tudo isso, sempre faz o círculo, sempre volta para a música negra. Né? Quer dizer, a música da América Latina... a música América Latina... É a cultura do mundo, né, velho? É o negro, é a clava, né? E eu acho que é como na palestra anterior, né, que ele disse que o Brasil é um país com 200 anos de independência, né? Nós somos crianças. A gente está tentando se enxergar, a gente está tentando fazer as reparações, né? Se tiver alguma pergunta ou que queira falar um pouco sobre essa relação da composição e como funciona essa relação da música popular, do sentido composicional periférico também. Se alguém tiver alguma pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade. Ninguém? Então, queria convidar todos para mais tarde assistirem aos shows, vai ser lindo. Estejam presentes aí. Eu quero agradecer aqui, né, o Marco Antônio Patacuri, Cultura Afro e a Prefeitura de Penedo por esse evento. Tem que agradecer a galera que está fazendo isso, porque é importante, velho. A gente tem que ter essa cultura de fortalecer quem está fazendo esse evento. Uma boa noite a todos. A princípio, eu gostaria de agradecer a vocês por essa gama de conhecimento. Eu me chamo Douglas Rocha, sou maestro aqui de uma banda filarmônica local. Também sou pesquisador lá do Centro de Musicologia de Penedo, ao qual o professor Marcos é coordenador. E essa temática daí é bastante importante, né? Eu vou primeiro abraçar as condições logo citadas no início da conversa, né? Com relação à harmonização, né, do pagode, a qual o Vado... a princípio, eu já tinha ouvido muito falar no Vado, mas nunca tinha parado para buscar a biografia
estilo de música, mas achei muito legal. Lá na Bahia a gente ouve muito, né? Vado para praticamente todo local. Eu nunca tinha visto também a figura, porque a gente acompanhava quando estava lá na Bahia muito o jornal à tarde, né? O jornal, enfim, aquele jornal Vai Massa, enfim. Mas quando se trata do lado harmônico, né? Associado ao samba, eu acho que perdeu também. Eu acho que o samba com aquele início com pouca harmonia introduziu o cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento de apenas 4 cordas, né? Então tem acordes de 5 sons que o cara que toca cavaco tem que se desdobrar em tudo, né? Então, mas eu acho que acabou dando uma condição, deixando uma característica para aquele ritmo. Eu acho que o mais belo, né? Porque o que mais sobressai no samba também é a ginga do bombo, né? Que é grave, com a pegada do cavaquinho, deixando, né, mais bacana o ritmo. E o segundo ponto foi relacionado à música nas favelas, nas comunidades pobres. Nós que trabalhamos com o social, eu acho que é justamente a maioria dos alunos que vão buscar música são justamente de comunidades pobres, como a gente tem visto aqui no Camartelo, na Santa Cruz, na própria Vila Matias. Ele também é músico, né, da Vila Matias. Ele veio para cá para poder pegar mais tecladista, saxofonista, e muitas dessas pessoas com problemas sociais. Como é que é o nome dele, Douglas? Diz aí, está presente? Boa noite, meu nome é Pedro, mais conhecido como Pedrito. Nome Prazer, Pedro. Prazer todo meu. Um pouco tímido, né? Mas muitas vezes associado a problemas sociais, família, separação de pais, às vezes até com famílias que possuem uso de drogas. Então a criança que chega, por exemplo, no centro juvenil ou numa orquestra filarmônica, vão em busca. Hoje em dia eu não sei qual é a condição cultural que é lançado nas rádios, principalmente, que as crianças ficam meio que alienadas a músicas descartáveis, digamos assim. E quando entram numa filarmônica, aprendem a conhecer quem é Beethoven, Handel, enfim. Em algumas procissões, eles cobram, a gente toca Marcha Fúnebre de Chopin, a Opus 42 de Beethoven, a Marcha Fúnebre de Mozart. Então, eles aprendem a conhecer quem são esses autores, que têm uma importância extremamente, né, forte para nós músicos. E eu acho, né, a pergunta que eu queria fazer logo um mix com relação ao que foi falado, questão também da improvisação, que eu acho. Eu sou jazzista, eu adoro, sou saxofonista, então adoro o lado da improvisação, Jaco Pastorius, Hermeto Pascoal, eu sou louco por isso. Mas a pergunta que eu deixo para vocês com relação à composição é a condição da linguagem culta e coloquial sendo colocado nas músicas. Porque muitos banem, né, com relação a isso, como, por exemplo, Adoniran Barbosa, que compunha as músicas com palavras coloquiais, mas que é um mito hoje. Até mesmo o próprio Luiz Gonzaga. E o clássico, às vezes, rebaixa isso. Aí eu gostaria de ter a opinião de vocês com relação a isso. Maravilha, Douglas. Eu acho que, como o Rogério falou, assim, eu acho que a gente tem que ter... tem um documentário de samba que é bonito, que fala assim, quando o choro estava na sala das pessoas, o samba estava no quintal, né? No sentido de que o choro estava legitimado e o samba ainda era nascente em um ritmo periférico negro e não tinha ainda a sua legitimação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com... Na verdade, a gente tem que ter o coração aberto, né? A gente tem que ter o coração aberto para as novidades, porque as periferias, a música eletrônica brasileira, entendeu? O que se faz na periferia do mundo, a vida é para frente, a vida não é saudosismo, né? A gente tem que olhar para trás, claro, a gente tem que conhecer os clássicos,
coisas que são ancestrais a nós, mas ter o coração aberto também para o que vem para frente. Obrigado. Eu vejo o seguinte, uma coisa é a gente reconhecer toda a dinâmica dos ritmos. Os ritmos são pontos de partida onde a gente vai produzir música. Né? Então, ritmo é repetição, né? E assim, eu acho que a galera tem que conhecer Bach, tem que conhecer Beethoven, tem que conhecer Chopin, tem que conhecer, isso é fundamental, porque existe um conhecimento acumulado aí. A gente negar isso também, né, seria negar a ciência, seria ser negacionista também, sabe? Tem um acúmulo de conhecimento aí que a gente não pode deixar, sabe, tipo, de ter, sabe? Só que a gente não pode também achar que porque existe esse acúmulo de conhecimento acadêmico, né? Que todo outro que está sendo feito, que às vezes tem conhecimento que vem de tradição oral, né? Que não está registrado ali e tal, e que a música ela é muito mais do que a capacidade de você organizá-las em partituras e determinadas. Mas eu sempre sou um defensor de que a nossa geração tem que conhecer, sabe, tem que conhecer todo o conhecimento da música e aí sim contestar, né? Por que todos são europeus, né? Porque nesse mesmo período onde estavam toda essa galera aí, onde estava quem estava sendo produzido na África, na Ásia, nos outros lugares do mundo, né? Onde estavam os Johans de outras regiões, né? E foram registrados como, né? Então, assim, nosso próprio Vila Lobos foi para a Europa não aprender, mas mostrar, né? Raquel Tavares. É importante que ele se colocasse. Não vinha aprender, eu vim mostrar o que eu faço. Raquel Tavares, né? Alagoano Raquel Tavares, aquele que faleceu da bela família do Chico de Assis, o chorinho clássico. Mestre Otaviano, Otaviano, enfim, mas tem o nome popular dele, né? O Mestre Otaviano e tal. Enfim, ele também, então, tipo, tem muita gente que criou muita coisa. Fonfon, isso, Mestre Fonfon. Então, tipo, tem muita coisa que foi criada. Aí você pegar, tem um maestro que é uma coisa muito interessante, ele fala tarananã, tarananã, segura o tchan, amarra o tchan, e é isso aí, olha, é sério. Eu tinha observado isso na época com o Alan. A gente discutia muito música, né? Eu não tenho uma concepção. E tem muita música que a gente está vendo isso aí, que o pessoal pegaram isso e fizeram. Aí eu não vou se eu posso chamar de corruptela, se eu vou ser preconceituoso, né? E tal, né? Mas, tipo, eu não tô defendendo que as pessoas peguem para fazer isso, mas que cada um. Que a galera tenha acesso, velho. Que escute, porque, velho, é lindo, velho. Sabe assim, você escutar. Eu tenho um bar para mim, da música clássica que eu tenho mais. Eu gosto de Mozart, eu não sei não, mas é a coisa mais incrível assim e tal. Então, se a geração da gente que tá fazendo rap consegue ouvir isso, mano, porque tá faltando a música, ela é muito profunda, pô. Que os caras criaram ali, os caras fizeram coisas de uma época onde ninguém teve. Os caras revolucionaram a época com essas criações. Então, como é que a gente vai permitir que nossa geração, que meu filho não ouça isso, velho? Duvido, velho. Uma criança ouvir isso, mesmo que ela esteja ali brincando e tal, ela está ouvindo, está ressignificando ali a vida dela, a forma de ouvir, a forma de pensar a música, está ampliando. Então, quando eu falo que eu defendo todos esses ritmos, eu defendo também que a galera tem que respeitar também o conhecimento que foi produzido pela humanidade no decorrer do tempo. Sim. Eu acho que é uma questão geral, eu acho que faz parte da educação musical. É necessário que nas escolas tenham mais educação musical no sentido do conhecimento do próprio pertencimento, né? De ver mais músicas alagoanas, mais músicas produzidas do Nordeste, né? A gente aqui do Centro de Musicologia, a gente acabou recentemente editando, só para encerrar aqui, editando um dicionário musical de 1904 de um grande penedense chamado Isaac Newton de Barros Leite, um dos primeiros construtores de instrumento, um alagoano que construiu um piano no início do século, no final do século XIX para início do século XX, cara.
Então, quer dizer, assim, que as escolas, as universidades, as escolas tinham que saber onde estão esses grandes personagens da história da música, que às vezes não é muito falado, e também ter essa mescla da música raiz, da nossa própria formação cultural do Brasil, né? Então, assim, gente, a gente podia passar aqui a noite toda falando sobre essa relação social da música, ia ser muito bom que a gente continuasse a falar, mas a produção aqui já está me apertando aqui, porque vai ter outras atrações da Flippeneda. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, né? Só quero um minutinho para fazer uma colocação. Olha, cuidado, viu que o homem ali já está me apertando. Um minuto. Vá, um minuto, vai, diga aí, Vado. Então, eu concordo muito com isso que o Vado falou, que o Rogério falou, esse lance de ter o coração aberto, né, de derrubar os muros. Como eu trabalho em escola, eu vejo muito isso. A questão social que pesa pra caramba. Muitas crianças vão para a escola para pegar a merenda, irmão. Então, ele não aguenta estar na sala de aula. Então, a forma com que é feito, há uma negação da cultura de periferia, isso é evidente. A gente não consegue entrar na escola com um boné, com a calça que esteja rasgada, normas e formas de fazer que nos colocam de fora. Como você falou, Rogério, colocou muito bem, a gente tem que respeitar todo o conteúdo que vem sendo produzido na humanidade, e a gente precisa e deve e tem esse acesso. Mas a gente também não pode ter o coração fechado para a cultura que é produzida na periferia, que é aí onde eles ganham autonomia e pertencimento, e é aí onde as coisas acontecem e eles entendem que precisam conhecer outras coisas. Então a gente não pode negar o que é produzido na periferia de forma alguma, porque a periferia precisa se conhecer enquanto potência, né? É necessário conhecer outras coisas, sim, mas é necessário se reconhecer nesse processo de construção da própria história, que é uma coisa que é a luta primordial da gente. Vamos continuar, né, nessa luta. É isso. Bom, gente, eu queria agradecer novamente a produção da Flippeneda, aos convidados, é muito legal, a gente sempre está se encontrando. Muito obrigado por esse encontro que a gente teve aqui.